Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Masterclass do FP&A na prática. E esse é um evento totalmente gratuito que nós criamos com o intuito de mostrar um conteúdo totalmente na prática para vocês conseguirem aplicar no dia a dia de vocês, seja no trabalho ou seja na faculdade ou algum mestrado ou algum MBA que vocês estiverem fazendo. Então pessoal, sem mais delongas, vamos lá para o nosso Excel mostrar o que nós vamos passar na aula de hoje. Bom pessoal, indo aqui para a tela do nosso Excel, esses são os temas que nós vamos falar aqui na aula de hoje. Começando com o primeiro, nós vamos falar primeiramente de como linkar as demonstrações financeiras, como linkar o balanço, o DRE e o fluxo de caixa. Vamos passar um exercício simples e vamos mostrar para vocês como funciona essa interação. Depois nós temos aqui a análise de indicadores das demonstrações financeiras. Vamos mostrar os principais indicadores para você analisar uma empresa. Depois temos aqui a projeção de dívida. Então nós vamos mostrar como projetar um endividamento. Temos aqui o cálculo do OC, do KE e do KD. O OC seria o custo médio ponderado de capital. O KE seria o custo do capital próprio e o KD o custo da dívida. Depois nós temos aqui o cálculo do VPL e da TIR. O VPL seria o valor presente líquido e a TIR a taxa interna de retorno. Depois nós temos aqui uma simulação de um cálculo de valuation. E por último, nós temos aqui a análise de sensibilidade, que é uma análise muito usada aqui para quem faz análises de valuation. Então, começando aqui a nossa aula, vamos aqui para a nossa aba de DFs, que seria a primeira parte aqui, linkando as demonstrações financeiras. Então nós temos um exercício simples aqui, que ele pede projete o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa, com base nas premissas abaixo. Então nós temos aqui 3 lançamentos, que nós temos aqui que efetuar esses lançamentos aqui no balanço, no DRE e no fluxo de caixa, e no final nós temos que conciliar esses 3 lançamentos. Então o primeiro lançamento seria: a empresa iniciou suas operações com R$1.000 em janeiro de 2021. Quando nós falamos que a empresa iniciou suas operações com R$1.000, quando ela inicia as operações, esses R$1.000 eles vão entrar aqui na parte do patrimônio líquido, que é representado aqui pela sigla PL, na linha de capital social, porque seria o capital dos sócios da companhia. Então nós vamos utilizar aqui um valor de R$1.000 e quanto será que a contrapartida na parte do ativo? Porque quando nós falamos de ativo e passivo, nós temos sempre que bater aqui os valores, sempre precisam ser iguais. Seria o método das partidas dobradas. Então quando nós temos aqui os R$1.000, onde que entra esses R$1.000 do capital social? Ele entra aqui exatamente no caixa da empresa. Então fechamos aqui o primeiro lançamento, R$1.000 aqui no caixa e R$1.000 no capital social dentro do PL. Finalizamos aqui o item 1. No item 2, ele fala o seguinte: a empresa utilizou R$500 para comprar mercadorias e pagou à vista em fevereiro de 2021. Então imaginem só, pessoal, se a empresa tinha em caixa R$1.000 e ela utilizou R$500 para comprar mercadorias e ainda pagou à vista, se ela pagou à vista, significa que o dinheiro saiu do caixa. Então, o que acontece aqui na linha do caixa? Nessa linha do caixa, pessoal, vai sair aqui R$500, que será representado pela fórmula do caixa do período anterior, mais a variação de caixa aqui do período de fevereiro de 2021. Só vou arrastar a fórmula aqui do fluxo de caixa, da variação de caixa. Reparem aqui que o valor continua o mesmo, porque ainda nós não fizemos esse lançamento. Então o que acontece aqui quando a empresa ela compra os R$500 aqui? Se ela compra mercadoria, significa que entra R$500 aqui em mercadorias na linha de estoque. Quando nós falamos aqui do outro lado do capital social do PL, o que acontece? Aqui não acontece nada, pessoal, porque não houve nenhuma movimentação. Então, entram aqui, continuam os mesmos R$1.000 do capital social. E aqui, na variação de capital de giro, que nós temos que utilizar, porque lembrando que a conta de estoque é uma conta de capital de giro.
E para calcular a variação de capital de giro, nós utilizamos aqui na parte do estoque, que seria uma conta de capital de giro do ativo, nós temos que utilizar o período anterior menos o período atual. Então reparem aqui que a variação de caixa no fluxo de caixa aqui em fevereiro fica menos R$500 e o caixa aqui também fica R$500 porque nós tínhamos 1.000, gastamos R$500, pagamos à vista, saiu R$500 do caixa, o caixa fica em R$500, por outro lado aqui entra um estoque de R$500. Então finalizamos o item 2 e por último no item 3 nós temos o seguinte ponto. A empresa vendeu 100% das mercadorias por R$3.000 em março de 2021 e recebeu 50% à vista e os outros 50% a empresa irá receber em 30 dias. Então como nós vamos fazer esse lançamento? Se a empresa vendeu 100% das mercadorias, ou seja, a empresa tinha aqui R$500 em estoque, ela vendeu 100% desses R$500 aqui por R$3.000. Então quando a gente fala aqui de uma venda, a venda ela cai aqui no nosso DRE. Então vamos colocar aqui R$3.000, lembrando que a DRE é regime de competência. Nós temos aqui o regime de competência e o regime de caixa. A DRE, qual que é a diferença dos dois regimes? A diferença é que no regime de competência, que abrange, por exemplo, a DRE, independente da empresa ter recebido ou não pela venda, ela já coloca, ela já considera esse valor aqui na DRE. E o caixa, de fato, o regime de caixa, é quando de fato a empresa recebe por essa venda. Então, nesse faturamento aqui nós temos R$3.000. Qual que é o CMV, ou seja, o custo da mercadoria vendida, ou seja, o custo do estoque? É esse custo aqui de R$500. Então, vamos lançar aqui como uma despesa, um custo, né? E nós chegamos aqui no nosso lucro. Lembrando que aqui, pessoal, é um exemplo simplificado, onde eu não estou considerando aqui nenhum tipo de imposto, tá, pessoal? Aqui é um exemplo prático para mostrar para vocês como funciona esse link. Então, seguindo aqui com o nosso exemplo, no número 3, nós fizemos aqui o lançamento da DRE e agora nós temos que fazer o lançamento do fluxo de caixa. Então, vamos utilizar aqui o lucro, que vai vir da DRE, vamos utilizar o lucro de R$2.500 e depois nós temos que fazer a variação de capital de giro. E como nós vamos fazer essa variação? Nós vamos utilizar as duas contas aqui que nós temos de capital de giro, que a primeira é o estoque e a segunda é o contas a receber. Então, antes da gente fazer essa conta, eu só vou completar aqui o contas a receber. Então, imagine aqui que nesse exemplo aqui do ponto 3, a empresa ela vendeu a mercadoria por R$3.000, ela recebeu 50% à vista e os outros 50% ela irá receber em 30 dias. Qual vai ser o lançamento aqui no contas a receber? Seria o 3.000 vezes 50%, que é que de fato ela irá receber aqui nos próximos 30 dias. Então a empresa irá ficar aqui com contas a receber de R$1.500. Então agora a gente consegue fazer a nossa conta aqui de variação de capital de giro. E como nós vamos utilizar o cálculo para fazer essa variação? Nós vamos utilizar as duas contas de capital de giro do ativo. Aqui no passivo nós não temos nenhuma conta de capital de giro. Então vamos utilizar somente aqui essa conta. Vamos utilizar, como nós falamos, quando é ativo, pessoal, nós temos que utilizar o período anterior menos o período atual. Então vamos fazer isso aqui para a conta de estoque. Período anterior, que é o fevereiro 21, menos período atual, que é março. Depois eu vou somar mais contas a receber de fevereiro, menos contas a receber de março. Lembrando aqui, pessoal, chegamos aqui no um valor aqui de variação de capital de giro de menos R$1.000, chegando numa variação de caixa de R$1.500. Agora nós temos que arrastar a fórmula aqui do caixa para chegar no valor do caixa de março de 2021. Nós fechamos aqui o nosso ativo. Agora reparem que nós temos que completar aqui o nosso passivo. Então, como nós vamos completar? Nós temos aqui a linha de capital social. O que nós temos que fazer agora é incluir uma linha de lucros acumulados. E essa linha, pessoal, de lucros acumulados, ela irá ser preenchida através da nossa DRE. Então, repare aqui que no período de março de 2021,
a empresa ela teve um lucro que veio aqui da nossa DRE de R$ 2.500. Então nós vamos fazer esse link com a DRE. E depois no capital social, como não teve nenhum aumento ou redução de capital, nós vamos manter os mesmos R$ 1.000. Então vocês podem ver que dessa forma nós conseguimos fechar aqui o nosso ativo e passivo. Reparem aqui que em todos os meses de janeiro, fevereiro e março, tanto o ativo como o passivo mais o PL eles estão iguais. Nós temos aqui também a DRE e o fluxo de caixa. Lembrando rapidamente que a DRE ela vai servir aqui, a parte do lucro líquido, ela vai servir como input para linkar com a linha de lucros acumulados do PL. E a linha aqui do fluxo de caixa de variação de caixa, ela vai servir de input aqui para a linha do caixa. Já as contas aqui de capital de giro do estoque, contas a receber, elas serão utilizadas aqui na conta de variação de capital de giro. Então esse é o primeiro exemplo aqui da nossa Masterclass, como linkar as demonstrações financeiras, balanço, DRE e fluxo de caixa. Agora nós vamos para as análises de demonstrações financeiras. Aqui, pessoal, eu estou utilizando uma planilha da Cash3, que é também conhecida como Melius. É uma empresa aqui que abriu capital no final de 2020, é uma empresa que está em ascendência, está muito bem na bolsa, e ela é uma empresa basicamente de cashback. Então, o que eu fiz para utilizar aqui essa planilha histórica da Cash3? Eu entrei no site do RI da Cash3, eu vou mostrar para vocês agora, e baixei essa planilha direto do site da RI deles. Vamos lá para o nosso Google para mostrar para vocês como fazer esse download rapidamente. Bom, pessoal, indo aqui para a tela do Google, nós vamos digitar aqui Melius RI. RI significa Relações com Investidores. Vamos dar um OK. Nós vamos cair aqui. A primeira pesquisa seria Melius Relações com Investidores. Vamos clicar aqui. E depois, pessoal, esse é um site que todo o site de RI ele já fornece uma planilha histórica para vocês aqui de todos os trimestres. Então nós vamos aqui clicar em menu, informações financeiras, vamos aqui em planilha de resultado e aqui vocês vão ver que aparecerá esse link, clique aqui para fazer o download. Vamos clicar no link e aí o download já é iniciado. Então, pessoal, após nós baixarmos a planilha direto do site do RI, ela vem dessa forma aqui que nós estamos vendo na tela. Então, ela vem com uma série de abas aqui, como vocês podem ver. Nós vamos utilizar essa aba aqui, consolidado série trimestral. Então, agora nós vamos voltar para a nossa planilha para efetuar os cálculos dos indicadores financeiros. Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa tela do Excel, repare que nós já baixamos aqui. Nós utilizamos aquela planilha consolidada, o primeiro TRI de 2021, que é quando até o último período que a empresa disponibilizou as informações. Aqui nessa planilha estão contidas as informações do DRE e do balanço, e com base nessas informações nós vamos calcular alguns ratios aqui, alguns indicadores financeiros. Nós separamos aqui alguns indicadores, separamos aqui os indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade e indicadores de endividamento. Nós colocamos aqui a fórmula de cada um e vamos fazer aqui, aplicar essa fórmula nessa planilha, exatamente para ver como os indicadores se comportam ao longo dos trimestres. Começando aqui com a margem EBITDA. O que é a margem EBITDA? A margem EBITDA é quanto que sobra de EBITDA a cada R$1 aqui de receita líquida. Então vamos ver aqui, pessoal. Vamos aqui dividir o EBITDA, que nós temos aqui em cima, pela receita líquida. Nós vamos chegar aqui num percentual de 30,6%. A margem líquida é quanto que sobra, é o lucro líquido dividido pela receita líquida, ou seja, a cada R$1 de receita líquida, quanto que sobra de lucro líquido. Nesse caso aqui de EBITDA, pessoal, quando nós falamos que a cada R$1 de receita líquida, nós temos aqui um percentual de 30% de EBITDA, de margem EBITDA, significa que a cada R$1 de receita, nós temos aqui 30 centavos de EBITDA. O racional é o mesmo aqui para o lucro líquido. Então nós vamos utilizar aqui o lucro líquido dividido resultado líquido do período, vamos dividir pela receita líquida.
Fazemos isso. E por último, nós temos aqui o índice de liquidez corrente, que significa o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, esse índice, se ele for maior que 1, significa que a empresa está mais líquida, ou seja, ela possui mais ativos do que passivos. Ela possui uma saúde financeira melhor. Então, vamos dividir aqui o total do ativo dividido pelo total do passivo, pessoal. Vamos utilizar somente aqui o passivo, que seria a soma do circulante mais o não circulante. Temos aqui 3,40, que é um índice ótimo aqui para liquidez corrente. Depois nós podemos arrastar aqui até o primeiro trimestre de 2021 e nós conseguimos ver aqui, pessoal, como que está aqui o andamento, ou seja, a evolução das margens. Então repare que a margem EBITDA ela ficou com 30%, ela foi para quase 40% no segundo trimestre e ela começou a cair bastante aqui a partir do terceiro trimestre. Aqui no quarto trimestre de 2020, reparem aqui que nós temos aqui o IPO da Melius, ou seja, aqui vocês vão reparar que grande parte aqui dos indicadores ficaram distorcidos por causa aqui desse IPO. Depois nós vamos entrar um pouco mais no detalhe através da análise vertical para identificar o que ocasionou essa queda aqui na margem EBITDA e, consequentemente, aqui a queda na margem líquida. Seguindo aqui com os indicadores de rentabilidade, vamos calcular o ROI. O ROI nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Vamos utilizar aqui o resultado líquido do período pelo patrimônio líquido aqui também do período. Fazendo isso, nós temos aqui depois o ROIC. O ROIC é o retorno sobre o capital investido. E a fórmula do ROIC ele é o NOPAT dividido pelo capital próprio mais capital de terceiros. O NOPAT, pessoal, é basicamente o EBIT menos o imposto de renda. Então vamos calcular lá o EBIT. Nós temos o EBIT já calculado aqui por eles, que é essa linha aqui de resultado bruto. Vamos tirar o valor do imposto e depois nós temos que dividir pela soma do capital próprio mais o capital de terceiros. O capital de terceiros ele é representado por essa linha aqui de empréstimos. Então vamos somar o empréstimo de curto prazo e de longo prazo. E depois nós temos que somar também o patrimônio líquido, que seria o capital próprio. Então, somando isso, nós dividimos um pelo outro. E chegamos aqui no ROI e no ROIC. Vamos arrastar aqui até o primeiro TRI de 2021. E reparem que, como eu falei para vocês, pessoal, que a partir do quarto TRI de 2020, o ROI e o ROIC eles caem também significativamente. Então, por último, nós temos os indicadores de endividamento, que servem aqui para ver a alavancagem da empresa. Então, para chegar aqui nesse nível de alavancagem, nós temos que fazer aqui uma fórmula. A primeira fórmula que nós utilizamos seria a dívida líquida sobre o EBITDA. Para chegar na dívida líquida, nós temos que somar todas as dívidas da empresa, no caso aqui empréstimos de curto e longo prazo. Então vamos lá no nosso passivo, vamos somar empréstimos de curto prazo mais empréstimos de longo prazo e subtrair pelo caixa disponível, pessoal, porque é dívida líquida. Então nós temos que fazer esse cálculo, somar a dívida, tirar o caixa e dividir pelo EBITDA do período. Fazendo isso, pessoal, nós temos aqui um indicador negativo. O que significa isso? Significa que a empresa tem mais caixa do que dívida, ou seja, o valor aqui fica virado, a empresa não está alavancada. Então, o segundo indicador seria a dívida líquida sobre PL. Eu vou aproveitar aqui a fórmula da dívida líquida e vou somente dividir aqui pelo patrimônio líquido. Então, vamos lá, dividir pelo patrimônio líquido. 29. Chegamos aqui em meio, pessoal. Só vou conferir para ver se a fórmula está certa. E agora nós vamos arrastar
aqui até o primeiro TRI de 2021. Então reparem aqui que quando nós chegamos no quarto TRI de 2020, a dívida líquida ela fica muito negativa, o que significa que a empresa está com muito caixa. E por que isso ocorreu? Porque teve o IPO da empresa. Então repare aqui que quando teve o IPO, olha quanto de dinheiro que entrou aqui no caixa da empresa. Isso causou aqui uma distorção na análise desses indicadores, pessoal. Então agora, para nós identificarmos aqui alguns fatores de, por exemplo, quais foram os principais fatores que ocasionaram a queda nessa margem EBITDA, na margem líquida, nós podemos fazer uma outra análise que é também chamada de análise vertical, pessoal. Então, para fazer essa análise, nós vamos utilizar aqui a fórmula das despesas. Repare que todas as linhas aqui da receita líquida para baixo, nós vamos fazer a conta da linha dividido pela receita líquida. Esse ratio vai nos mostrar qual é a representatividade de cada linha aqui da DRE sobre a receita líquida. E com isso nós vamos conseguir ver a evolução de cada linha. Então vamos dividir aqui essa linha de despesas operacionais pela receita líquida. Vamos fixar aqui e arrastar ela aqui para todo o período. Vamos arrastar aqui até 2021. E aqui, pessoal, nós podemos ver, através dessa fórmula, o seguinte. Nós podemos identificar o porquê que a empresa começou a ter uma queda de EBITDA e lucro líquido a partir do terceiro trimestre. Então reparem aqui, pessoal, que a linha de despesas de cashback, ela vinha representando aqui 46%, 38%. Quando chegou aqui no terceiro TRI, ela passou a representar 50% aqui da receita líquida. Outro ponto que chamou bastante atenção aqui, pessoal, nesse caso, foram as despesas com software, que aumentaram bastante, e as despesas comerciais e de marketing. Então reparem aqui que quando nós entramos aqui no quarto trimestre, que é a parte do IPO da Melius, ela começou a ter uma elevação muito significativa das despesas comerciais e de marketing, consequente da abertura de capital. Aqui nós tivemos aqui um evento não recorrente, que é a parte de serviços de terceiro, no primeiro TRI de 2021. Então reparem assim, que toda a margem aqui EBITDA da empresa, ela foi corroendo aqui ao longo do tempo até chegar aqui as despesas operacionais no primeiro TRI de 2021 representavam 91,4% da receita líquida, pessoal, ou seja, é muita despesa operacional aqui para a empresa, ou seja, sobrou muito pouco no primeiro TRI de 2021, sobrou apenas 3 milhões aqui de lucro líquido. Então, através dessa análise rápida, essa análise vertical, nós conseguimos identificar alguns fatores aqui que podem causar essa variação na margem EBITDA, na margem líquida e outras margens que você quiser calcular também. Então, essa foi uma análise das demonstrações financeiras. Agora nós vamos para a parte de dívida. Nós vamos elaborar aqui um endividamento, pessoal. Reparem aqui que nós temos alguns dados de um financiamento. Nós temos aqui o valor do principal da dívida, que é de 100 mil. Temos aqui um prazo para pagamento desse principal de 4 anos. A taxa que nós vamos pagar seria o IPCA mais 4%. E aqui nós colocamos o IPCA e a taxa aplicável, pessoal. Como nós fazemos essa taxa aplicada? Se nós estamos falando que a taxa de juros vai ser IPCA mais 4, e sabemos que o IPCA é de 3,5% e o spread é de 4%, a conta que nós temos que fazer da taxa, ela será nada mais do que 1 mais o IPCA, vezes 1 mais o spread, que é de 4%, menos 1. Dessa forma, nós chegamos aqui numa taxa aplicável de 7,6%, e nós vamos utilizá-la aqui para calcular os juros desse financiamento. Lembrando que para esse financiamento aqui de exemplo, nós estamos usando uma taxa fixa, ou seja, essa taxa aqui nós vamos assumir para todos os anos aqui do fluxo. Então, começando aqui, pessoal, quando nós captamos 100 mil reais, o que acontece? Existe aqui uma captação, ou seja, entra 100 mil reais de caixa para a empresa. Vamos colocar aqui 100 mil. E a empresa, como ela irá pagar esse financiamento? Ela irá pagar aqui em 4 anos. Então, vamos fixar aqui os 100 mil dividido aqui pelos 4 anos. Pessoal, vamos fixar aqui os 4 anos também.
Lembrar de deixar um sinal negativo, porque será uma amortização da dívida. Vamos arrastar aqui até o período de 2025. Aqui eu já vou deixar o saldo final, a soma de todas as linhas acima. Vou arrastar aqui até o final. E o saldo inicial será basicamente o saldo final do período anterior. Então vou arrastar aqui para frente. E agora o que a gente precisa fazer, pessoal, é calcular o valor dos juros pagos. Qual que será o valor dos juros pagos? Nós vamos utilizar aqui o valor do saldo inicial vezes a taxa aplicável, que no caso aqui é de 7,6%. Vamos fixar o valor da taxa, que ela será a mesma para todos os anos. Vamos colocar aqui um sinal negativo, porque será o valor dos juros que será pago. Vamos arrastar aqui até o último ano. Repare aqui que o valor vai decrescendo porque o saldo também vai diminuindo, conforme a amortização aqui vai sendo realizada. E os juros acumulados nada mais é do que o valor dos juros pagos, os juros que se acumularam, com o valor aqui positivo. Então, dessa forma, pessoal, reparem aqui que para o nosso cálculo aqui fazer sentido estar correto, o saldo final aqui no final do período ele tem que ser zero, ou seja, o saldo aqui está correto, a empresa vai pagar esse montante aqui de juros durante o período. Dessa forma que nós conseguimos fechar a projeção de dívida. Bom, pessoal, seguindo aqui com a nossa aula, nós vamos falar agora do WOC, que seria o custo médio ponderado de capital. E para chegar nesse custo médio ponderado de capital entre o capital próprio e o capital de terceiros, nós temos aqui alguns dados da empresa XYZ para nós calcularmos esse WOC. Aqui, pessoal, lembrando apenas que nós vamos mostrar este primeiro exemplo aqui do cálculo do WOC em reais, da forma como vocês olham aqui e vocês enxergam nos livros e até na faculdade ou um MBA que vocês já tenham cursado. Então essas são as formas que vocês vão utilizar e que esses livros geralmente mostram para vocês, mas nós também vamos mostrar uma outra abordagem de cálculo do WOC da forma como é utilizada pelos analistas de mercado. Então antes da gente começar o cálculo aqui, só vamos passar um pouco pelas premissas. Então a primeira premissa que nós temos aqui seria o risk-free, seria a taxa livre de risco. E geralmente, quando nós falamos de taxa livre de risco, quando nós estamos calculando o WOC em reais, nós utilizamos a Selic. Eu coloquei aqui a Selic aqui de longo prazo, seria de 6,5%. Nós temos aqui um beta alavancado de 1,12. Aqui são valores fictícios, tá, pessoal? Somente para exemplificar e calcular esse WOC fictício também. Temos um prêmio de risco que seria a diferença entre o retorno do mercado menos o risk-free. No caso aqui nós poderíamos usar o retorno, por exemplo, do Ibovespa menos o retorno da Selic, o retorno histórico, tá, pessoal? Ou no caso, por exemplo, de nós calcularmos esse WOC aqui em dólar, nós podemos utilizar o S&P 500 e tirar aqui menos os T-bonds, tá, pessoal? Nós temos aqui um custo da dívida de 9,5%, um IR, o Imposto de Renda e Contribuição Social, de 34%, capital próprio aqui 150 e dívida 100. Então, esses valores aqui de capital próprio e dívida, eles vão ser utilizados para fazer a ponderação aqui do cálculo do WOC. Então, qual que é a fórmula aqui que vocês aprenderam do CAE, que seria o custo do capital próprio? Seria o risk-free mais o beta vezes o prêmio de risco. Então, para fazer essa fórmula, pessoal, nós vamos utilizar aqui somente os dados aqui da premissa. Então, vamos utilizar o risk-free, vamos somar com o beta, multiplicar pelo prêmio de risco, que é de 5%, e nós chegamos no nosso custo de capital próprio. Agora, para o custo da dívida, pessoal, lembrando que quando nós falamos de dívida, nós temos o benefício fiscal, porque quando nós captamos uma dívida, a despesa financeira, pessoal, dessa dívida, ou seja, os juros dessa dívida, elas entram no cálculo aqui da DRE, afetando o LAIR, que seria o lucro antes do imposto de renda. Então, para calcular o custo aqui da dívida, nós vamos também utilizar a fórmula aqui do custo da dívida, de 9,5%, vezes 1 menos 34%, que é a alíquota aqui de imposto de renda e contribuição social,
e vamos chegar no nosso custo da dívida. Então, tendo aqui em mãos o custo do capital próprio e o custo da dívida, nós podemos calcular o WACC. Então, o WACC será calculado utilizando aqui essa fórmula. Então, vamos utilizar aqui o custo de capital próprio e ver quanto ele representa aqui da soma do capital próprio mais dívida. Vamos multiplicar aqui capital próprio dividido pela soma do capital próprio mais a dívida. Vamos fechar aqui somente os parênteses para deixar tudo certinho. E depois vamos utilizar aqui o custo da dívida, que é o custo de capital de terceiros, vezes o quanto ele representa sobre o total do capital próprio mais dívida. Vamos fechar aqui parênteses para deixar tudo certinho. E aí vocês vão ver que o WACC, considerando essas premissas aqui acima, ele chega aqui num WACC de 9,8%. Ou seja, esse será o valor, a taxa que vocês irão descontar o seu fluxo de caixa. Então essa é a primeira abordagem aqui do WACC que vocês estão acostumados a ver e praticar. Porém, como nós falamos aqui no começo aqui dessa exemplificação do WACC, nós vamos trazer outro exemplo do WACC que é mais utilizado pelos analistas de mercado. Bom, pessoal, entrando aqui na segunda metodologia do cálculo do WACC, que é mais utilizado pelos analistas de mercado, nós trouxemos aqui também algumas premissas. Aqui vocês podem ver que houveram algumas adições de linhas, especialmente aqui as linhas de risco país e essa linha aqui de dívida sobre capital próprio. E eu já vou explicar para vocês o que está por trás desse cálculo. Então, começando aqui com as nossas premissas, a primeira premissa que nós listamos aqui, que é a mesma do cálculo ali do WACC em real, seria o risk-free, que seria a taxa livre de risco. Então, quando nós falamos do cálculo em reais, nós utilizamos a Selic, e quando nós falamos do cálculo aqui em dólar, nós utilizamos os T-bonds, que são os títulos do Tesouro Americano, que são considerados aqui como realmente uma taxa livre de risco. Por que nós utilizamos essa taxa ao invés da Selic, pessoal? Porque se nós considerarmos a Selic, primeiramente, nós temos dois motivos principais. O primeiro é que a Selic ela é muito volátil. Então, essa taxa aqui, livre de risco, muitas vezes aqui, alguns anos atrás, ela chegou a 12%, 13%, pessoal. O que daria aqui um prêmio de risco, muitas vezes até negativo. Ou seja, porque a Selic, muitas vezes, ela pode ser maior que o retorno do Ibovespa, e esse prêmio de risco ele ficaria negativo. Então esse é um primeiro motivo. E o segundo motivo, pessoal, é que a economia americana ela é considerada a mais forte do mundo. Então realmente quando nós falamos da taxa aqui dos T-bonds, é realmente uma taxa livre de risco, ao contrário da Selic, que não é uma taxa totalmente livre de risco, visto que o Brasil já teve lá no passado um default. Então, pessoal, como conservadorismo, a gente adota aqui a taxa livre de risco como a taxa dos T-bonds americanos. E qual que é a fonte dessa informação? Da onde nós tiramos esse 1,19%? Nós vamos aqui, podemos clicar, já deixei o link para vocês na planilha aqui dessa fonte, é uma planilha do Damodaran. Então vai abrir essa mensagem aqui, você aperta OK, que é para abrir o arquivo em Excel. Ele vai vir dessa maneira, pessoal. Então vocês vão clicar aqui em Historical ERP. O ERP significa Equity Risk Premium, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Então quando nós falamos aqui de T-bonds, vocês podem encontrar os valores aqui nessa coluna de T-bonds. Então o que nós fizemos para facilitar para vocês? Nós já extraímos essa planilha para a nossa planilha aqui Master e colocamos Historical ERP. E reparem, pessoal, que nós fizemos aqui na linha 161 uma média dos últimos 24 meses desse T-bond. E por que isso? Nós fizemos exatamente isso devido ao Covid. Porque devido ao Covid, pessoal, vocês podem ver que teve uma oscilação muito grande aqui durante os meses. Reparem aqui que esses T-bonds eles vinham aqui em 2%, 3%. E após aqui o Covid, vocês podem ver que eles caíram drasticamente aqui para um patamar inferior a 1%. Então, para deixar um patamar mais justo, vamos utilizar uma média aqui dos últimos 24 meses. Então, esse 1,19 vai alimentar essa nossa linha do risk-free. A segunda linha seria o risco país, que seria o risco aqui de default
do Brasil. E onde nós podemos extrair esse valor aqui de 2,95? Nós podemos extrair aqui de uma planilha do JP Morgan. Então o JP Morgan faz esse cálculo aqui do risco país diariamente e disponibiliza gratuitamente através desse link. Então, só para vocês terem uma ideia, quanto maior o risco do Brasil apresentar um default, por exemplo, maior será esse risco país. Então vocês vão poder ver aqui através dessa planilha que durante o começo ali do Covid, esse risco país ele atingiu níveis maiores que aqui, que 3%. Então vamos clicar nesse link da IPEA para extrair ali, para chegar na planilha do JP Morgan. Então reparem, pessoal, que a planilha do JP Morgan ela vai vir com uma série de dados aqui históricos, mas nós não precisamos utilizar toda essa série histórica, tá, pessoal? Então reparem aqui que quando nós descemos o cursor aqui, nós temos diversos números. 300 significa 3%. 294 bips seria 2,94%. Então essa série histórica ela vai aqui até o ano de 94, pessoal. Então nós vamos utilizar somente o que nós precisamos. Então nós extraímos aqui na nossa planilha master, jogamos aqui e fizemos uma média dos últimos 24 meses para estar em linha com a nossa média aqui também do risk-free. Então reparem aqui que quando começou a Covid aqui em 2020, pessoal, esses índices bateram aqui até 476 bips, que significa quase 5% aqui de risco país, porque o mundo aqui ficou em colapso, especialmente aqui os países emergentes também. Então, voltando aqui para a nossa planilha, nós preenchemos aqui o risco país, já fizemos o link. A próxima linha seria o prêmio de risco, que seria aqui a diferença entre o índice de referência, que é o Standard & Poor's, menos aqui a taxa livre de risco, que seria a taxa do tesouro, dos T-bonds. E para fazer esse cálculo, nós utilizamos a mesma planilha do Historical ERP. Vamos utilizar essa coluna de ERP 12 months. Vamos utilizar aqui uma média dos últimos 24 meses, que dá 4,87. Preenchemos aqui na nossa planilha master. Depois nós temos aqui um índice de dívida sobre capital próprio, que vai ser utilizado para o cálculo aqui do nosso WOC. Então nós temos aqui a dívida fictícia de 100, capital próprio 150, um dividido pelo outro dá 66,7%. A próxima linha é o beta alavancado. Lembrando que para o cálculo do beta alavancado, nós precisamos utilizar primeiramente o beta desalavancado do setor onde a empresa está inserida e depois alavancar esse beta de acordo com a estrutura de capital da empresa. Lembrando que o beta, pessoal, ele é uma medida de risco que mede o risco do ativo em relação ao retorno esperado do mercado. Então, quanto mais risco tem o ativo, maior será o beta. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de um setor elétrico, por exemplo, aqui, é um setor que possui baixo risco. Então, geralmente ele possui um beta menor que 1, porque ele é menos volátil que o índice de referência, que no caso, se for o Ibovespa, ele seria menos volátil. Mas quando nós estamos falando de economia americana, pessoal, nós temos aqui uma planilha também do beta, que está disponível nesse link. Vamos clicar nesse link, vai aparecer essa planilha aqui também do Damodaran, que vai trazer o beta aqui dos ativos. E aí, como nós não identificamos nenhum ativo específico aqui, pessoal, nós decidimos usar um beta aqui de um setor qualquer. Então reparem aqui que essa planilha ela é bem completa. Se vocês quiserem baixar a planilha, basta vocês clicarem nesse link. Aqui eu não vou baixar, só vou mostrar para vocês rapidamente. Tem alguns setores aqui que vocês podem pegar como referência. Tem aqui o número de firmas avaliadas, tem o beta, o Debt Equity Ratio, aqui o Effective Tax Rate e tem aqui o beta desalavancado. Então nós vamos utilizar essa coluna do beta desalavancado. Nós vamos utilizar esse setor aqui de bebidas alcoólicas, que tem um beta desalavancado de 0,66. E nós vamos alavancar esse beta com a estrutura de capital de acordo com essas premissas. Para fazer isso, pessoal, nós vamos utilizar o 0,66, que é o beta desalavancado. Vamos multiplicar por 1 mais 1 menos
o imposto de renda e contribuição social e multiplicar aqui pelo esse ratio aqui de dívida sobre capital próprio. Então, dessa forma, nós chegamos num beta alavancado de 0,95. As outras premissas aqui de custo de dívida, IR, capital próprio e dívida se mantêm, de acordo com a última planilha aqui do OCI em reais. E agora nós vamos calcular esse custo de capital próprio em dólar. Então, a fórmula seria basicamente a mesma, com a diferença aqui que nós vamos acrescentar o risco país. Então, a fórmula seria o risk-free, 1,19, mais o beta, 0,95, vezes o prêmio de risco aqui de 4,9, mais o risco país de 2,95. Então, nós chegamos aqui num CAE em dólar de 8,76, e agora nós temos que acrescentar o diferencial de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos para deixar aqui o custo de capital próprio em reais. E para fazer isso, nós temos aqui um diferencial de inflação e nós temos, lembrando que aqui, pessoal, nós utilizamos uma inflação de longo prazo e para calcular o CAE em reais, nós temos que fazer a fórmula de 1 mais o CAE em dólar vezes 1 mais o diferencial de inflação menos 1, chegamos aqui num CAE de 10,09, pessoal, um CAE em reais. Depois disso, nós temos o KD, que seria o custo da dívida, que seria o mesmo do exercício anterior. Então, vamos utilizar os 9,5% vezes 1 menos 34%, que seria devido ao benefício fiscal da dívida. Chegamos aqui num KD de 6,27%. E, por último, nós temos que calcular o OCI, utilizando aqui nos mesmos parâmetros que nós fizemos no exercício anterior. Então, vamos utilizar aqui o OCI. Primeiramente, para calcular o OCI, o CAE, 10,09, vezes o quanto representa o capital próprio sobre o capital próprio mais dívida. Então, 150 dividido por 150 mais 100 da dívida. Fazendo isso, pessoal, nós vamos fechar aqui os parênteses para deixar o cálculo certinho. Depois, nós temos que calcular a parte da dívida, que seria o 6,27. Multiplicamos aqui o valor da dívida dividido pelo capital próprio mais a dívida. Fechamos aqui. Só mais um parênteses para fechar o cálculo certinho. E aí nós temos aqui o nosso cálculo do OCI de 8,6%, pessoal. Então, dessa forma, nós exemplificamos aqui o cálculo do OCI em reais e o cálculo aqui em dólar, depois passando para real, que é a forma mais utilizada pelos analistas de mercado, pessoal. Então, o nosso próximo tema aqui é o VPL e TIR. O VPL seria o valor presente líquido e a TIR seria a taxa interna de retorno. São dois indicadores muito usados aqui para a gente calcular até o próprio valuation, retornos de projetos também. E para calcular o VPL e a TIR, pessoal, nós temos aqui um fluxo de caixa fictício. Consideramos aqui um fluxo de caixa livre fictício de 2021 até 2025, uma taxa de desconto também fictícia de 10%. E para calcular o VPL é muito simples, nós vamos fazer a fórmula aqui de VPL, vamos utilizar a taxa de 10%, vamos somar os fluxos aqui 2022 até 2025, e depois vamos somar aqui com o primeiro fluxo que tem o desembolso, pessoal. Então, dessa forma, nós chegamos num VPL de 267,95. E para calcular a TIR, nós simplesmente fazemos uma fórmula de TIR e vamos selecionar aqui o período que nós queremos, que no caso aqui 2021 até 2025, e tem aqui uma TIR de 21,86%, pessoal. Somente para deixar claro, pessoal, que quando nós falamos de TIR, nós precisamos ter um desembolso no primeiro ano aqui do fluxo de caixa, porque senão a TIR não pode ser calculada. Então, se nós colocarmos, por exemplo, 1.000 ao invés de menos 1.000, reparem que a TIR aqui ele dá erro, porque não é possível calcular o retorno de um projeto se o fluxo de caixa do primeiro período não for negativo, se não tiver um investimento. Essa fórmula entende que não há investimento se não tem um fluxo de caixa negativo no primeiro ano. Então, dessa forma, nós calculamos o VPL e a TIR, e nós trouxemos também uma outra abordagem que também é muito utilizado em cálculos aqui de valuation,
que seriam também o XVPL e o XTIR. Para que nós utilizamos essa forma de XVPL e XTIR, pessoal? Para deixar muito claro que quando nós temos aqui, por exemplo, uma data muito certa de quando nós vamos receber esse fluxo de caixa aqui de 2022 até 2025 e também quanto nós vamos gastar aqui desse fluxo de caixa em 2021, é mais recomendável que a gente utilize essa forma do XVPL, porque nós já sabemos a data, pessoal. Então, para fazer essa fórmula, nós vamos utilizar a função XVPL, vamos utilizar a mesma taxa de desconto, utilizar a linha do fluxo de caixa e vamos utilizar as datas aqui que nós já temos. Então, dessa forma, nós temos o valor do VPL e aqui também nós podemos calcular a TIR, que seria XTIR. Então, nós vamos utilizar aqui também os valores e as datas aqui da linha 13, pessoal. Então, nós chegamos aqui em 19,32 de TIR e um VPL de 234,43. Então, reparem aqui, pessoal, que quando nós fazemos o cálculo aqui do VPL e da TIR, nós não especificamos a data que vai ocorrer aqui esse desembolso ou esse fluxo de caixa positivo. Então, o que o Excel assume? Que todos esses valores aqui, menos 1.400, 400 até 2025, eles vão entrar sempre no último dia do ano, pessoal. O que não é correto de certa forma. Então, quando nós falamos de valuation, geralmente o que nós fazemos é utilizar o que nós chamamos de meio período, porque dessa forma nós assumimos que o fluxo de caixa eles acontecem sempre no meio do ano, ao invés de sempre no último dia do ano. Então, para exemplificar, eu posso fazer uma fórmula aqui também de XTIR, utilizando o último dia do ano de cada ano. Aqui, ó. Então, 31/12 de 2021 até 31/12 de 2025. Vocês vão reparar que o valor da TIR é praticamente a mesma coisa da TIR de cima aqui, exatamente porque essa fórmula da TIR, se nós não exemplificarmos o período, ele sempre vai considerar que o fluxo de caixa vai ocorrer no último dia do ano, pessoal. Então, esses são alguns conceitos de VPL e TIR. Então, agora nós vamos para a aba de Valuation para calcular o valuation de um projeto. Então, nós utilizamos o mesmo fluxo de caixa livre da aba do VPL e da TIR e acrescentamos uma coluna de perpetuidade, pessoal. Então, para fazer esse fluxo de caixa livre, nós vamos utilizar uma taxa de desconto aqui de 10%, que seria o WOC, e aqui nós estamos considerando esse meio período, que seria basicamente o que nós explicamos aqui no conceito de VPL e TIR. Nós vamos descontar esses fluxos de caixa como se eles ocorressem sempre no meio do ano. Tá, pessoal? Então, para fazer esse cálculo aqui de fator de desconto, a fórmula seria 1 dividido por 1 mais a taxa de desconto, elevado aqui ao meio período, pessoal. Então, só vou fixar aqui o C6, só para podermos arrastar a fórmula. Reparem aqui que o fator de desconto começa em 0,95 e vai até 0,65 no quinto ano. Então, para fazer o fluxo de caixa, pessoal, basta nós multiplicarmos o fluxo de caixa livre vezes o fator de desconto. Esse fator de desconto ele já considera que esse fluxo de caixa está sendo trazido a valor presente por essa taxa de 10%. Então, vamos arrastar a fórmula aqui até 2025 e depois nós temos que calcular o valor da perpetuidade do fluxo de caixa. E como nós fazemos essa fórmula, pessoal? A fórmula da perpetuidade, nós utilizamos o período anterior vezes 1 mais o G perpétuo. O G seria o crescimento, tá, pessoal? O crescimento na perpetuidade. Geralmente, esse crescimento ele sempre fica limitado aqui a um crescimento de IPCA ou PIB, tá, pessoal? Porque é mais conservador e se nós considerarmos que a empresa ela vai ter um crescimento maior que o PIB ou maior que o IPCA, por exemplo, nós estamos assumindo que ela vai crescer infinitamente e vai ser um dia maior do que o PIB do país, por exemplo. Então não faz tanto sentido, então é muito mais fácil e conservador nós considerarmos aqui
uma taxa de longo prazo aqui de 3,5, é uma taxa hipotética que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Então, vamos multiplicar esse último fluxo por 1 mais esse crescimento. E depois nós temos que dividir pelo WOC menos esse G perpétuo, que é 3,5. Então, dessa forma, nós temos um valor de perpetuidade de 6369. E para calcular o fluxo de caixa descontado da perpetuidade, nós só temos que utilizar esse fluxo e multiplicar pelo último fator de desconto pré-perpetuidade, que nesse caso seria 0,65, pessoal. Então, dessa forma, nós temos 4,147 de fluxo de caixa descontado na perpetuidade. E agora basta somente nós somarmos esse fluxo de caixa descontado. Quando nós falamos ex perpetuidade, significa sem a perpetuidade. Então, seria o enterprise value, ou seja, o valor da firma, sem a perpetuidade. Então, vamos somar até o ano de 2025. Depois nós somamos, utilizamos aqui o valor que já está calculado da perpetuidade de 4,147. E dessa forma nós chegamos no Enterprise Value aqui de 6.310, tá, pessoal? Então geralmente o que nós calculamos também, que é muito comum, é calcular a representatividade do período explícito e do período da perpetuidade somente. Então para fazer isso, vamos utilizar aqui o valor da perpetuidade dividido pelo Enterprise Value total e o valor do fluxo pré-perpetuidade aqui dividido pelo Enterprise Value total. Então, o que isso significa? Que o valor da empresa, esse 6.310, ele está concentrado 34% no período aqui de 2021 até 2025 e a perpetuidade dessa empresa ela representa 65% do valor da empresa. O que nesse caso aqui, pessoal, é considerado um valor alto. Geralmente o que nós consideramos aqui para uma empresa um pouco mais madura é uma perpetuidade aqui de até 50% para ficar aqui, para não ficar um fluxo tão duvidoso, tá, pessoal? Porque imaginem, se vocês fazem um fluxo de caixa em que um valor da empresa ela fique 90% na perpetuidade, é muita incerteza no cálculo do valuation. Então, quando isso acontecer, pessoal, obviamente que tem casos de startup, por exemplo, que tem muito fluxo de caixa negativo no começo do fluxo. Então, é natural que grande parte do valor da empresa fique na perpetuidade. Porém, se nós estamos analisando uma empresa madura e ela tiver aqui, por exemplo, 90% do valor dela na perpetuidade, desconfie porque possa ter algo errado na sua premissa. Então, feito esse valor aqui, esse cálculo desse valor do Enterprise Value de 6.310, nós colocamos aqui também uma linha de TIR. Então lembrem, pessoal, que quando nós falamos de TIR, nós precisamos ter um investimento no primeiro ano do fluxo. Caso nós não tivermos esse investimento no primeiro ano do fluxo, a TIR não poderá ser calculada, pessoal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos imaginar que quando nós estamos falando de valuation, imagine aqui que esse é um fluxo de caixa de uma empresa comum. Agora, pessoal, imaginem que essa empresa recebeu uma oferta de outra empresa que está pensando em comprar essa empresa por um valor fictício aqui de 3.000. Então vamos colocar um fluxo de caixa de menos 3.000. Se ela já tinha um fluxo de caixa de 1.000, vou somar esse fluxo de caixa que ela já iria apresentar. Ela vai ficar aqui com fluxo de caixa livre de menos 2.000. Então, quando nós fazemos deals de M&A, pessoal, geralmente nós utilizamos aqui, esse valor seria de 3.000, seria um purchase price, que seria um valor de aquisição, para nós conseguirmos calcular qual será o retorno dessa aquisição. Então, nesse caso, o retorno dessa aquisição seria de 38,61%, tá, pessoal? Aqui eu utilizei a fórmula simples do TIR, só para deixar mais simples. E dessa forma, nós terminamos aqui essa parte de valuation. E por último, pessoal, nós temos um tópico aqui super relevante, super importante aqui para o valuation, que seria a análise de sensibilidade. Essa análise de sensibilidade ela serve exatamente para nós simularmos cenários, diferentes cenários para um valuation ou para até uma DRE, por exemplo, aqui, que foi o exemplo utilizado. Então aqui nós estamos fazendo um exemplo de uma pizzaria. Então estamos projetando aqui valores, aqui uma DRE
por trimestre, do primeiro TRI de 2021 até o quarto TRI de 2021. Colocamos algumas premissas de quantidade de pizzas vendidas, ticket médio, imposto sobre receita e OPEX sobre receita líquida, um percentual de OPEX sobre receita líquida. Então nós temos aqui a quantidade de pizzas, ticket médio. Dessa forma nós geramos a receita bruta, seria o valor do ticket médio vezes a quantidade de pizzas. O imposto seria os 10% sobre a receita bruta. Chegaríamos na receita líquida. Temos um OPEX aqui de 25% sobre a receita líquida e chegamos no nosso EBITDA. Por fim, eu somei aqui quanto seria o valor anual da receita líquida e qual seria o valor anual do EBITDA. Feito isso, pessoal, vamos começar a calcular uma análise de sensibilidade. Como nós podemos fazer uma análise de sensibilidade nesse caso? Nós podemos simular, por exemplo, pessoal, qual que seria o EBITDA dessa empresa em 2021 se nós mudássemos aqui os parâmetros de ticket médio e de OPEX sobre a receita líquida, por exemplo. Então, eu vou montar uma tabela rápida aqui para nós calcularmos essa sensibilidade, colocando aqui valores de R$30 por ticket médio e vou aumentar ele em R$5 aqui. Então, vamos aumentar aqui, chegar até R$60 aqui de ticket médio da pizza. E aqui nessa parte eu coloquei o percentual de OPEX sobre receita líquida, começando em 15% e indo até 35%, pessoal. Então reparem aqui que eu deixei uma célula pintada em azul, que é exatamente o valor que nós temos que colocar aqui, que nós queremos simular. Então nesse caso, nós vamos simular o valor do EBITDA, e aí a nossa tabela já está pronta para ser feita. Então nós vamos selecionar aqui, desde essa célula azul até toda a tabela aqui. Vamos clicar em dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Aí vai aparecer esse quadrinho aqui que ele pede para imputar a célula de entrada da linha e a célula de entrada da coluna. Lembrando que a linha, pessoal, é essa parte aqui horizontal, que significa o percentual do OPEX sobre a receita líquida, e a coluna se refere aqui à parte vertical, que no nosso exemplo aqui seria o ticket médio da pizza. Então, para nós simularmos aqui os valores, vamos simular os valores aqui da célula de entrada da linha, seriam os 25%. Aqui, só é importante ressaltar que essa análise de sensibilidade ela só funciona, pessoal, se os valores forem iguais aqui, tá? Ela pode, obviamente, você pode fazer uma análise de sensibilidade utilizando valores aqui diferentes, mas aí não faria muito sentido, tá, pessoal? Então, lembre-se que quando nós falamos de análise de sensibilidade, é sempre importante que você tenha uma variável aqui fixa somente. Seja ela um custo de capital, então, por exemplo, se você quiser simular o valor do valuation simulando o OC, é tranquilo porque o OC é somente uma variável, tá, pessoal? Aqui no caso, nós deixamos os percentuais fixos aqui, o ticket médio também fixo, exatamente para mostrar para vocês como que funciona essa análise de sensibilidade. Então, seguindo aqui com a célula de entrada da coluna, o ticket médio 45, apertamos aqui OK, e reparem que a nossa tabela já está pronta. Então, o que essa tabela quer dizer, pessoal? Ela quer dizer o seguinte, que se meu OPEX sobre a receita líquida for de 15%, mais o meu ticket médio ele for R$30, por exemplo, o meu EBITDA ele vai ser de 369.495. E aí nós podemos fazer o teste. Reparem aqui, 489.038, vamos ver se esse número de 369.495 ele é o mesmo se nós alterarmos essas premissas. Então aqui eu vou colocar R$30 e ali embaixo 15%. Então reparem que nós chegamos aqui nos mesmos 369.495. Então a tabela de sensibilidade ela está certinha, tá, pessoal? Então essa é a primeira tabela utilizando duas variáveis e nós também podemos fazer uma tabela utilizando somente uma variável, pessoal. Então aqui, pessoal, eu posso utilizar aqui, simular tanto a receita líquida como a EBITDA, mudando apenas uma variável, que no caso aqui podemos utilizar a variável do ticket médio. Então vou fazer o link com a célula da receita líquida e com a célula do EBITDA. Feito isso, nós podemos copiar aqui o ticket médio
aqui para baixo. E aí vamos fazer uma análise de sensibilidade, pessoal, utilizando aqui somente uma variável que seria o ticket médio. Então vamos em dados, testes de hipóteses, tabela de dados. Então como nós estamos simulando somente uma variável, que no caso aqui vocês repararam que essa linha não existe mais, nós temos somente uma variável que é a coluna. Então vamos ali selecionar o ticket médio. E aqui nós temos o resultado dessa tabela de sensibilidade utilizando somente uma variável. Então o que essa tabela quer dizer, pessoal? Quer dizer que se o ticket médio for de R$ 45, a receita líquida vai ser de 652 mil, que é o que está aqui, e o EBITDA vai ser de 489.038, que é também como está aqui. Agora, se o ticket médio, por exemplo, for R$ 60, o valor aqui da receita líquida vai ser de R$ 869.400. Aí podemos fazer também o teste, colocar R$ 60. Aí podemos ver que nós chegamos na receita líquida de 869.400. Isso significa que a nossa tabela está funcionando perfeitamente, pessoal. Então, esses foram alguns exemplos aqui de análise de sensibilidade. Lembrando que é muito comum, quando nós falamos em valuation, que essa análise de sensibilidade ela seja feita aqui simulando alguns aspectos, como por exemplo taxa de desconto, ou por exemplo alguma premissa do próprio valuation, ou um G, por exemplo, da perpetuidade. Então, tem várias formas de fazer essa tabela de sensibilidade e ela é muito útil para traçar cenários aqui, pessoal. Seja ela de DRE, de valuation ou de qualquer outro caso que você venha a analisar. Então, essa foi a nossa Masterclass de hoje, pessoal. E para vocês que querem se aprofundar no tema de FP&A e se tornar um expert no assunto, nós temos aqui na planilha que nós disponibilizamos para vocês na primeira aba o conteúdo do nosso treinamento completo de FP&A. Aqui tem algumas informações básicas do treinamento e aqui à direita nós temos todo o conteúdo programático aqui. São 17 módulos mais 2 módulos de bônus aqui, tá, pessoal? Para vocês saberem mais informações, é só clicar aqui no site que já está contido na planilha. Então espero vocês no treinamento e até a próxima!